uma das nossas grandes missões é se orar e vigiar, é justamente você detectar, né, essas crenças que estão te limitando. Essa questão do dinheiro, tirar uma crença, né, ela só é possível se você tiver uma ação, né? Não existe nada no mundo que vá fazer com que tire, né? Existem métodos terapêuticos que ajudam e muito a você compreender onde está o ato falho para você desenvolver. Só que aí cabe a você que está ali querendo o tratamento, a cura, a dar continuidade no seu dia a dia, né? A dar continuidade nessa mudança de ideias, de informações que está na mente. Então, por exemplo, errar é visto como uma derrota, né? Por que errar é visto como uma derrota? Será que eu posso ver que errar pode ser visto como aprender? Eu sei como não fazer, percorrer aquele caminho e eu posso fazer diferente? Sabe? Isso é uma crença também, né? O status é visto como uma medalha, né? E isso causa muito problemas de depressão, de pessoas que querem o status, não conseguem chegar, e ela fica estafada, frustrada, né? E chega num nível, assim, às vezes de burnout, né? Que fala, eu tô aqui fazendo, não chego em lugar nenhum, né? Por quê? Porque é no externo. E a crença, ela vai ser limitante justamente por isso, porque você está acreditando no que está ali fora, mas não o que realmente está dentro, né? No mundo, quando a gente fala do mundo espiritualista, né? E quando a gente fala também de tem até um curso maravilhoso, que isso é um livro, né? Um curso em milagres, né? Que é as palavras de Yeshua, que é maravilhoso, assim, purificador, né? É justamente você olhar para a tua natureza, né? Qual é a sua natureza, né? A sua natureza é de luz, né? E aí a gente vai falar o que é a natureza de luz? É o ego e o self, o eu maior, né? O eu maior é o seu poder do seu subconsciente, né? Que é aquela coisa grande, né? Que é a questão realmente espiritual, né? Só que a crença está no ego, né? E o ego é uma construção de mundo, né? O ego, a finalidade do ego é doença e morte, né? E a finalidade do self é a liberdade, né? É a união com o todo, a união com o Pai, né? Então, para você conseguir tirar uma crença, você vai ter que fazer uma viagem, um labirinto ali da sua mente e vai ter que chegar nessa visão, pelo menos uma partícula, não inteiro, mas nessa visão do todo, do seu subconsciente, desse poder, né? E você vai ter que olhar para o teu ego. Não tem uma outra forma a não ser você olhar para o seu ego e perceber que tudo é uma percepção. Tudo é uma percepção. E nada é real. O que é real é que você, na sua naturalidade, você é paz, você é equilíbrio, você é harmonia. Esse é o real. Só que aí fica muita utopia, né? Como que eu vou chegar nesse real, né? Como assim, né? Minha vida tá uma turbulência e tal. Meditando, gente, mais uma vez. E a gente vai falar isso sempre, né? E tem um exercício muito legal de você, além de meditar, né? E aí que você pode começar, por exemplo, você que ainda não medita, ou que medita aos pouquinhos, e 5 minutos, 10 minutinhos por dia. Mas até você que talvez não tenha começado, a técnica mais brilhante que você pode fazer, e que ela é muito usual, né? Para você exterminar uma crença, que é também a questão do julgamento, né? Você julgar, exterminar uma crença é você usar o cancelado na sua mente, né? Veio uma ideia de algo, por exemplo, lavar as mãos, né? O dinheiro é sujo, né? E você vem aquela informação assim na sua cabeça, por exemplo, você está em casa, você está ali no dinheiro, vem aquela informação, você olha e fala cancelado, cancelado, cancelado. E aí você coloca uma outra informação ali, né? Dinheiro é maravilhoso. Multiplicai-vos, multiplicai-vos. Muito obrigada. Eu geralmente falo, multiplicai-vos, Deus, muito obrigada. Né? E eu falo isso do fundo do meu coração. Né? Eu sinto isso profundamente em mim. Né? E eu vou trocando as minhas crenças, né? O cancelado, cancelado, cancelado na mente, eu deixo até para você que está em casa fazer esse exercício, porque você pode fazer assim, por exemplo, uma semana. Em uma semana,
você vai olhar uma crença específica e você pode até olhar, por exemplo, o julgamento, né? Você pode começar, tipo, poxa, estou julgando demais, será, né? Se você quiser fazer uma purificação da sua mente, e aí você, em uma semana, tudo que você julgar ali, porque você quer mudar a sua forma de ver a vida, certo? Você não quer ter uma vida melhor, você não quer olhar para suas crenças, então você tem que olhar para como você julga o mundo. Então, vamos lá, vamos estudar como que eu julgo o mundo, né? Vou testar. E aí, toda vez que você julgar algo, pessoas ou situações, qualquer coisa, quando você emitir qualquer tipo de opinião na sua mente, e mesmo que você vai começar a falar, né? No início é assim, né? Você fala, ai, você para e fala cancelado, 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 mentalmente. Agradece, ai, muito obrigada, eu consigo ver. E pronto, segue. E aí depois, logo em seguida, vai vir outro e outro e outro. E você vai ver que no começo você vai até expressar. E aí você vai falar, ih, julguei, né? Mas depois você não vai expressar. Você só vai pensar e vai vir o start, aí você vai cancelar. E depois você vai ver o quanto tinha de informação dentro da sua cabeça. Olha as crenças, né? Que esses julgamentos também é. Qual que é a sua visão de mundo? É a sua mente que vai te dizer. Né? Então, essa é uma forma de você fazer e começar a entender como é que você vê o seu mundo, né? E você percebe isso agora, né? Você está consciente do seu consciente, né? Você não está indo mais um piloto automático, né? Então, isso é um exercício bem, bem bacana, porque é uma forma de você purificar a mente e é maravilhoso, né? E é isso, meninas. É um desafio! É um desafio e tanto, né? Com certeza, é um desafio tanto mesmo, mas eu acho que essa questão que você falou de fazer esse exercício aí é uma coisa legal até para você fazer numa meditação mesmo. Qual que é a crença que mais me incomoda, né? Então você meditar em cima disso e aí você fazer o exercício justamente para isso. E Mas aí aí você vai estar controlando. Você tem que se controlando, pegar de entendi, surpresa, tá. porque aí você vai manipular. Hum. Você tem que pegar de surpresa. Você tem que chegar no dia a dia, vivenciando a vida, né? Do nada, eu tô ali numa relação e tal, tô acostumada, por exemplo, encontrar com uma pessoa da minha família, talvez e falar e falar e falar de algo. Isso não é legal. Você sabe dentro de você que não é legal. E aí, de repente, você, não, vou ter que trocar a informação, cancelado, 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 fale de outra coisa, né? E aí você vai ter que se reinventar, né? E você vai ver o quanto você está acostumado a falar daquilo e o quanto é confortável. Só que quanto mais você vive naquela crença, né? Se a sua situação hoje não está legal, vai continuar ruim, né? Então, para você mudar a sua vida, para você observar suas crenças, você precisa primeiro entender como é que você age no mundo. Você tem que estar consciente, mais uma vez, tem que estar consciente da sua consciência, né? E principalmente, né? Exercer a consciência sobre o inconsciente, né? E esse é um grande caminho, né? Da pessoa que quer se iluminar, né? E aí é um outro papo, né? É trazer a luz ao inconsciente, né? Fazer dominar o inconsciente, mas isso é uma outra coisa. Então, para começar é isso, cancelado, cancelado, mas tem que ser no dia a dia. Na meditação é muito legal, mas você vai manipular, né? Na meditação, a sugestão é o Ho'oponopono mesmo. O que eu vi no meu dia a dia, se eu sentir um peso, uma carga ali de culpa, tira essa culpa não é tua não, tá? Você está aprendendo, né? Você é um aprendiz, somos todos aprendizes aqui. Ih, travou. E você mesmo pode falar, né? E fale, né, pai, levo-te a isso, ao Senhor, levo essa informação para o Senhor, para purificar isso. Na minha meditação eu quero olhar isso junto com a sua força. Né? E aí na meditação você se une com Deus, com todo o Criador, né? O todo maravilhoso, e você, nessa meditação, você faz o Ho'oponopono e se limpa, né? Se permita, né? Você vai estar com certeza mudando as suas crenças, né? Mudando a sua visão de mundo, que é maravilhoso, né? Vai te permitir limpar e crescer, né? Então seria um trabalho de autoobservação. Autoobservação é muito consciente, né? Tem que ser muito consciente, porque o
Os pensamentos são milhares no dia a dia. E aí você, nessa autoobservação, você identifica alguma coisa que você vai fazer esse processo. Aí sim, aí a gente consegue... E um trabalho que tem que ser disciplinado também, né? Porque não adianta você fazer um dia só e depois não fazer mais. Né? Então, ele quer falar? É, e isso que a Rê trouxe é isso de se desidentificar, né, com o ego. Eu começo a quem pertence isso? Por que que eu tô com esse pensamento, né? Da onde vem isso? Então a gente começa a entender que muito vem da nossa ancestralidade. E aí lembrar que se realmente é algo que está sendo muito desafiador, é algo que mesmo eu fazendo, né, o cancelado, vem o pensamento, não, não quero isso, cancela. Continua, persiste, né, no dia a dia, no sistema, enfim. Eu preciso entender que existem proteções, né, existe algo que está me protegendo ainda. Essa crença ainda está me servindo, então por isso que a gente faz, no teto a gente chama de digging, né, que é a escavação. Então uma pergunta que a gente pode se fazer é ficar se perguntando mesmo, aonde eu vi isso, quando foi a primeira vez que eu ouvi isso, sabe? Tentar, junto com a meditação, igual o Sol trouxe, trazer, né, para a respiração e trazer para o consciente da onde veio isso. Quando foi a primeira vez que eu ouvi, tudo isso permite que a gente vá tendo mais clareza, né, das nossas atitudes. Muitas vezes, quando é um desafio, né, algo muito desafiador na minha vida, eu tenho muitas barreiras. E essas barreiras também, elas precisam... A gente tem que entender por que elas estão ali, né? Existem os olhos, né, Sol, que ajudam a reduzir. Conta um pouco. Quando a gente fala de Diminuir essas barreiras. crenças, e quando a gente fala de crenças, de barreiras, a gente tem os olhos que quebram, né, esses padrões de comportamento aí. E aí eu gosto muito do patchouli, né, porque o patchouli é um óleo que quebra padrões, que muda a forma de você enxergar, de você ver as coisas. Então ele faz um trabalho mesmo para você se observar. O que está acontecendo comigo? Está acontecendo isso, então é isso que eu tenho que mudar. É isso que eu tenho que trabalhar. Então, aí, o que eu vou fazer para movimentar? Eu posso usar o patchouli com a laranja, por exemplo, que a laranja faz esse movimento, né? O patchouli quebrando padrões e a laranja trazendo esse movimento de ação, né? Que a gente fala, de colocar em prática. Então, acho que são dois olhos aí que podem ajudar aí nesse processo de autossabotagem, né? De procrastinação, que aí você às vezes vai empurrando mesmo. Ah, vou começar amanhã, vou começar depois. Ah, hoje não veio nada, sabe assim, aquela coisa de você se sabotar? É normal, né? A gente tem essa questão e a gente faz isso mesmo, né? Porque você às vezes não quer enfrentar o problema. Aí chegou no limite, né? Que aí vem alguma coisa que te empurra para aquela questão que você tem que resolver. Então, por que não fazer isso de uma forma mais tranquila, né? Com consciência e com observação. Então, acho que são esses olhos aí que eu acho que entrariam aí nesse processo que você falou. Meninas, no final das contas a gente percebe que não tem outro caminho a não ser o autoconhecimento, né, gente? Lapidar o eu interior, né? Eu trouxe até uma historinha aqui que eu queria falar, que eu acho a historinha muito legal, que fala sobre o nosso trabalho, né? Em que você trabalha, né, dentro de você, né? E que fala também desse lapidar interior, né? A história fala que um dia uma pessoa subiu a montanha, né, onde se refugiava uma mulher eremita, né, e que ela estava meditando. E então perguntaram para ela, né, o que você está fazendo nessa solidão, né? E ela respondeu: eu tenho um monte de trabalho, né? E a pessoa que estava ali do outro lado falou: como assim? Ela está meditando, está trabalhando em quê, né? E como que pode ter tanto trabalho? Eu não vejo nada aqui. Ela tem que treinar 2 falcões, 2 águias, tranquilizar 2 coelhos, disciplinar uma cobra e motivar um burro e domar um leão. Uou, né?
Tipo, e onde eles estão que eu não tô vendo, né? E ela disse assim, eu tenho eles aqui dentro de mim, né? Então, e ela falou, os falcões se lançam sobre tudo que vem pela frente, bom ou ruim. Tenho que treiná-los para pular em coisas boas. Eles são os meus olhos, né? As duas águias, com as suas garras, machucam e destroem. Eu tenho que ensiná-las a não causar danos. Elas são as minhas mãos. Né? Os coelhos querem ir para onde querem, não para enfrentar situações difíceis. Então, tem que ensiná-los a ter calma, mesmo que haja sofrimento ou tropeços, né? Eles são os meus pés. Né? O burro está sempre cansado, ele é teimoso, ele não quer carregar sua carga muitas vezes, ele é o meu corpo, né? E o mais difícil é domar a cobra, né? Porque embora ela esteja trancada em uma gaiola forte, ela está sempre pronta para morder e envenenar qualquer pessoa que está ao seu redor. E eu tenho que discipliná-la. É a minha língua, né? Eu também tenho um leão. Ai, quão orgulhoso é esse leão, né? Vaidoso, que ele pensa que é o rei, né? E eu tenho que domá-lo. É o meu ego, né? Eu tenho um monte de trabalho, né? Trabalho na solidão, né? E essa é a história, né? Que quanto trabalho a gente tem dentro da gente, né? Quanto que a gente precisa, né? Para poder aquietar a mente, né? Se desidentificar, né? Do objeto, né? Porque o problema não é desejar, que a gente fala muito, né? O problema é você se identificar com o objeto desejado, né? Eu quero muito isso, sua vida virá em torno daquilo, né? Esse é o problema, né? Porque aí a sua vida vai, a função do viver vai ser por uma coisa material e não por você, né? E não pela grandiosidade que você tem em seu interior, né? Então é uma história legal, né, meninas? É uma história que faz a gente perceber que, mais uma vez, só sei que nada sei, né? Tem tanta coisa aqui para combater, para esmiuçar e para purificar que a gente vai seguindo, né? Sim. E, novamente, né, o autoconhecimento, né? Ele sempre aparece em qualquer bate-papo que a gente faça aqui, ele surge, né? Eu acho que esse é o foco mesmo dos nossos encontros aqui, né? É fazer as pessoas despertarem para esse autoconhecimento, para essa conexão com elas mesmas. E é isso mesmo que você falou, né? A gente se olhar essa história é o nosso trabalho. E dá trabalho, né? Como dá trabalho? Como dá trabalho a gente entender tudo isso e conseguir domar todos esses bichos aí que estão dentro da gente, né? Então é um passo de cada vez e sempre buscando se olhar cada dia mais, se observar, para tentar entender esses processos e conseguir ter uma vida aí tranquila, equilibrada, né? Às vezes as pessoas acham que só porque a gente é terapeuta, não, você é terapeuta, você sabe tudo, você já está equilibrado. Que nada, né? A gente está num processo de aprendizagem contínuo, né? Cada dia é um dia e cada aprendizado que vem é para a nossa evolução mesmo, né? Com certeza, né? Ser terapeuta sobretudo, navegar, né, nas profundezas do subconsciente, ser firme e observar o que está ali, o que precisa ser esmiuçado, o que precisa ser iluminado, o que não pode ser reprimido, né? É realmente fazer a tarefa, literalmente, né, para você conseguir ajudar a outra pessoa, né? Você precisa ser o próprio instrumento, né? E quem é terapeuta tem, assim, geralmente um nível de psiquismo muito grande, né? A gente já vem, assim, condicionado na vida já, né? De analisar tudo, de observar tudo, de ter sensibilidade, né? De sentir o ambiente, de se conectar, né? De ser canalizador, né? Geralmente, um bom terapeuta é assim, né, gente? Precisa realmente sentir, né? E principalmente a integridade, né? A integridade no sentido do campo eletromagnético, né? Se fortalecer, observar, né, o que está acontecendo, não deixar ser invadido, se proteger, né? Então, ser terapeuta é uma tarefa e tanto, né?
E falando dessa questão de terapia também, e tudo mais, me veio aqui no mapa natal, né? Quando a gente olha o mapa natal humanista, né, com a visão de Jung, a gente olha para a casa 4 e a casa 10, né? Então, a casa 4, a cúspide da casa 4, que é muito importante, e também o signo que está ali, né? Às vezes é dividido, grande parte das vezes, né? Então, geralmente são 2 elementos, né? E 2 signos importantes que estão lá. Mas a cúspide é muito importante, né? Da casa 4, que é o seu inconsciente, pessoal. Né? É o teu inconsciente, né? E aí, como que você projeta isso na casa 10, né? Na sua casa do que você escolheu ser no mundo, né? Na sua casa da carreira, do reconhecimento, né? De você no mundo, né? Quais são os signos que estão ali, né? Quais são os planetas, tem planetas nessas casas, né? Isso vai falar muito sobre você, né? A casa 4 é o que às vezes você não consegue enxergar, e é teu também, né? É o que você traz como continuação, né? A casa 8, que é muito mais profunda, né? Aí é assim, bem densa, né? A casa 8, ela é geralmente muito densa, porque ela é o seu profundo inconsciente, né? E o 12, né? Que todo mundo conhece como casa de peixes, e aí é o inconsciente coletivo, né? Então, a gente observar isso no nosso mapa, né? Quais são os símbolos que a gente tem, né, dentro do nosso inconsciente pessoal e como que a gente projeta esse inconsciente no consciente ali no todo, né? Na casa 4, casa 10. Como que a gente faz esse exercício, né? E aí, se você olhar essa casa 4, você vai ficar ali pensativa, né? Falar, poxa, mas não tem nada a ver comigo. Ah, tem sim, né? Tem sim, né? A gente é tudo junto, misturado, né? A gente são os 10 planetas, os 12 zodiacais, a gente é tudo, né? A gente vive tudo numa vida só. Então, mas nesse momento eu peço que você olhe para casa 4 e casa 10, né? E preste atenção, né? É muito importante, né? Você olhar para si mesmo nesse caminho, nessa jornada mesmo, né? Do autoconhecimento, para você ir descobrindo, né? E tirando, né? E se desidentificando mais uma vez do ego, né? No curso Milagres se fala muito sobre o ego como uma construção do próprio ser, né? Que quem construiu o ego não foi o todo, né? Não foi o universo. Ele te deu o livre-arbítrio. E aí o ser humano construiu o ego. Essa é a visão, né? Por Yeshua, Jesus, escrito, canalizado, né? Pela Ellen Kuhn, né? No curso Milagres, e a visão é que o ego é uma construção nossa. Né? Nós construímos o ego. E o que de fato é real é a luz, né, que nós somos. O Espírito Santo, né, ou seja, a alma. Né? Isso é real. E você ter conexão com a sua alma, né, com o Espírito Santo, é você realmente se conectar com Deus. Né? E essa é a grande verdade. A gente se separou, né? A gente se separou, o ego, ele te traz ali a ideia dessa separação. E a gente, no nosso inconsciente, isso não é uma coisa consciente, tá? Você não faz isso no teu normal. No nosso inconsciente existe uma raiva, uma frustração muito grande dessa separação. Nós estamos separados da fonte. Quanto mais próximo eu chego da fonte, mais eu consigo alcançar o reino dos céus, ou seja, a paz interior. Né? Que é realmente o caminho da bem-aventurança, né? E não existe outro caminho, gente, a não ser o caminho realmente de autoconhecimento, e esse caminho de autoconhecimento vai te levar, não há a menor sombra de dúvida, à espiritualidade, né? E essa espiritualidade vai te levar a Deus, né? E essa que é a grande questão, olhar, né? Porque é muito difícil, né, para a gente reconhecer que a frase seja feita a vossa vontade é completa, é complexa, né? Porque muitas pessoas falam, eu não sei o que ele quer, então eu não vou entregar, eu não vou confiar, né? E aí vive cheio de crenças, muito focadas em preocupações, muito focadas em coisas que criam, né, problemas, né, ansiedade, burnout, e às vezes a própria depressão, né? Porque essas crenças, mais uma vez construída pelo ego, o ego ele é feito para olhar ou para o passado ou para o futuro, né? O Espírito Santo, no caso a tua alma, ela é feita para olhar no presente,
né? Essa é a diferença, né? O ego vai te dar um monte de informações. Como são essas informações? Imagens, videozinhos na sua cabeça e, mais uma vez, cheios de convicções, com emoções. Convicção, crença e emoção. Imprint, cheio de imprint, tá? Tá tudo impresso em você. Né? E a grande tarefa se chama desconstrução. Desconstruir para construir algo melhor. Né? O grande Deus que a gente chama na cultura hindu, né, que chama Shiva, né, ele é um grande desconstruidor. Né? Ele desconstrói o mundo inteiro, porque ele tira a ignorância do não saber, a ignorância que cria a guerra. Ele tira toda essa ignorância para criar um mundo novo, para transformar as coisas, para fazer com que as coisas ressurjam de uma pureza, né? E é só uma alusão, né, para a gente observar como que a gente faz, né, para poder purificar a mente, para poder liberar algumas crenças, trocar uma crença pela outra, que a gente chama de ressignificar, né? Como que você vai ressignificar isso? Né? Não existe uma outra forma senão você fazer um imprint, né? Se não for com emoção, se não for com sentimentos, você não consegue trocar uma crença. Você precisa sentir. E aí que vem o negócio, a questão de corporificar, né? De incorporar, né? Que a gente fala que se você não sentir no seu corpo que é uma verdade, não há uma forma de você trocar uma crença. Porque se você gravou a sua crença através da convicção, através de uma emoção, você vai precisar fazer igual, né? Você vai precisar desconstruir, né? Você vai precisar ter absoluta certeza no que você está desconstruindo para construir. E aí você vai ter que trazer provas para você mesmo, para você criar uma nova crença. Né? Então, vejam só, né, a tarefa que é você desconstruir para construir, tá? E aos poucos, né, conforme você vai fazendo, você vai ficando bom na prática, né? Como tudo na vida, né, gente? E aí fica mais fácil para a gente ir desconstruindo algumas crenças que a gente já sabe como fazer e tal. Mas tem algumas que realmente são muito fortes, né? E outras que a gente nem sabe, né? Só escrevendo mesmo que você vai tirando, né? Você pega ali, né, do sistema límbico e trazendo aqui para o neocórtex cerebral, para a sua massa mesmo cinzenta, né? Para o seu córtex pré-frontal, né? Que é a parte que é do cérebro pensante, né? Que toma as decisões, que é mais racional e que pode te ajudar, né? Que também está correligado com a abstração, né? Quanto mais nível de abstração eu tenho mental, mais eu consigo me aprofundar no meu inconsciente, ou seja, menos medo eu tenho, né, do meu inconsciente. E é isso, gente, é uma conversa, como sempre, muito profunda, né? Né, meninas? E eu costumo falar para os meus pacientes, não se acostume com o ruim, né? Não, porque a gente tem uma tendência a viver tanto, né? Viver tanto naquele sofrimento, naquela vibração. E aí a gente toma como verdade, ai, a minha vida vai ser assim mesmo, esse casamento infeliz, esse trabalho que eu tô aqui só por conta do dinheiro. E aí a vida vira assim, né? Eu não estou vivendo, eu estou apenas existindo, né? Então é por isso que a gente vai falar, a gente fala sobre o autoconhecimento, porque fez muito sentido para nós. E acho que a gente falou num dos primeiros vídeos, né, meninas, que por motivos pessoais, a gente buscou autoconhecimento, buscou fazer terapia, que fez muito sentido, e que a gente quis levar isso para outras pessoas, para que elas sintam, né, essa leveza. E, claro, é muito constante, a gente está sempre, nós como terapeutas também fazemos terapia, também nos trabalhamos diariamente, a gente também cancela as crenças, a gente também se questiona de onde vem, mas é não se acostumar com o ruim, né? É se permitir experienciar, tornar a vida mais bela, é mudar essa perspectiva que eu tenho da vida, é mudar, colocar uma nova lupa. Então é nesse sentido que a gente vai trazendo mais leveza, né? Sem chegar, eu vou ser feliz só quando eu estiver lá. Não, a gente vai aproveitar o agora mesmo com os desafios, né?
Eu acho que uma mensagem que a gente pode deixar aqui hoje é assim, olhar para a sua vida e ver se você está conformado com o que você vive hoje, né? Que é o que ela falou do conformismo. Então, assim, se você acha que está tudo fluindo, mas você não está feliz, né? Você não tem um propósito, você não se sente bem com o que você é hoje, chegou a hora mesmo de você se questionar, né? O que eu estou fazendo por mim, né? Por que eu estou nesse processo? Por que eu tenho que ser igual a todo mundo? Por que eu não posso ser diferente? Por que eu não posso fazer diferente? Então, acho que a mensagem que a gente deixa hoje é: olhe para a sua vida, olhe para as suas crenças, coloque elas no papel e faça um exercício de autoobservação mesmo. Todos os dias ali, pega uma e se observa e tenta fazer esses cancelamentos, e medita em cima disso depois, fazendo um trabalho de Ho'oponopono, tirando todos esses processos, para que isso consiga deixar você mais leve e consiga trazer para você esse autoconhecimento e quem sabe uma mudança aí de padrões aí, né? E até de uma coisa maior que essa pessoa talvez tenha e reprima, né? E acha que isso não é possível na vida dela. E aí, Acho que travou o vídeo da Rê, né? E outro ponto importante é não esperar vir algo trágico, né? Só não esperar, nossa, vir uma. Travou, Rê. eu acho que travou, né? Nossa. Eu estava falando assim, que só complementando o que a Sol falou, mas desculpa, você estava falando, porque travou Não, aqui. pode falar. Pode falar. Travou total. E só para dar continuidade ao que a Sol falou, né, a gente tem que cuidar, né, de treinar 2 falcões, 2 águias, tranquilizar 2 coelhos, disciplinar uma cobra, motivar um burro e domar um leão, né, gente? É isso aí, domar um leão. Então, essa é a nossa tarefa de casa, hein, gente? Um zoológico. Sim, sim. E o que eu estava falando, Rê, era para não esperar que a gente escolha se transformar através da energia do amor e não pela dor. Porque às vezes a gente espera a doença aparecer, a perda, né, algo muito trágico para a gente passar a ouvir os sinais do universo, passar a ouvir a voz do nosso coração, da nossa intuição, se conectar, né, com a nossa espiritualidade, que não significa religião, significa honrar o Deus que habita aqui dentro, honrar o divino que a gente tem, que cada um de nós temos. Então, escolher evoluir através da energia do amor. É isso Sem aí. É isso sofrimento. aí, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Ficou lindo isso. Se a gente conseguir domar todo esse zoológico aí, tá ótimo. Né? É, E a meta venham até o todos fim os da vida. animais. Acho que eu quero incluir um, posso? Não, né? Foi um cavalo aí. Não, o cavalo é no gente. final, né? Quando você vai Olá. correr livre pelo campo, né? Aqui, ó, o cavalo, Não gente. é? Não, mas o cavalo é a recompensa, né, Rê? Ele vem para Cavalo é te recompensa. trazer o melhor da vida aí, para você O sentir o vento poder, né? bater, né? É, Naquele campo que você vai cavalgando. o poder de visão, né? É isso aí. A força, né? Mas é isso aí, gente. E a gente termina aqui agradecendo do fundo do coração a sua atenção. Se você não deu seu like ainda, dá o seu like, se inscreve no canal, né? Repasse esse vídeo para os seus coleguinhas, suas coleguinhas, porque isso ajuda a gente a disseminar nossa informação para o maior número de pessoas, né? Então, envie, dissemine, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e a gente cresce todo mundo junto, né? Nessa grande jornada de autoconhecimento. E que a gente termina aqui e que, né, a gente vai essa tarefa de treinar e domar todos esses animais, né? Mas hoje o assunto foi principalmente de domar o leão, né? O nosso grande ego, né? E é isso aí, o que se acha o rei dentro da gente, né? O nosso ego. Então, fica aqui o meu beijo no seu coração, centelha divina.
Muito obrigada. Gratidão, gente, por estarem aqui. Obrigada, meninas, por mais esse bate-papo. Gratidão Obrigada. a todos vocês que nos assistiram e que vão nos assistir, e vocês também, meninas, pela companhia maravilhosa. Uma grande terapia coletiva. Gratidão. Juntas num despertar coletivo. Um beijo. Arro. Beijos. Arro.